Oi, gente! Boa noite aí pra vocês. Olha que gostosa essa musiquinha. Dá vontade de dormir, né? O que você lembra quando você escuta essa música, hein? Você lembra de bebê, né? De criança, de infância, de cuidado. Pois é disso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar no quanto que é importante a gente olhar para nossa relação com a nossa criança interior. O quanto as experiências que a gente viveu desde a formação lá no útero da nossa mãe, nosso nascimento, nossa primeira infância, nosso crescimento, quanto essas experiências são importantes e influenciam a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, até hoje, consciente ou inconscientemente. E que existem ferramentas, existem caminhos para a gente cuidar da nossa criança interior. Então sejam bem-vindos, todos vocês que já estão aqui. O Juliano Gazola já chegou, já vou te chamar, meu amigo. Paula Roberta, a Nath, a Josi, sejam bem-vindos. Se você puder nos ajudar, clica aí nesse aviãozinho, chama alguém que você ama, que você quer muito bem, que eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser muito importante para ressignificar muita coisa da sua história. Tenho certeza que tem muita coisa que você não faz nem ideia, que impacta aí na sua vida e que tem a ver com a sua criança. Oi, Cleusa. Oi, Eunice. Oi, Maico. Bem-vindos, todos bem-vindos. Deixa eu chamar o Juliano. Vou tirar essa música aqui, viu? Tá me dando um soninho aqui, uma vontade de colo. Oi! E aí? Tudo bem, meu amigo? Como você está? Como vocês estão? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Jéssiquinha tá aqui comigo hoje. Maravilha, maravilha. Deixa eu aproveitar e convidar a galera para chegar junto aí, né? Também vou convidar, vamos lá. Eu sei que o tema de hoje pode ser definitivo para algumas pessoas entenderem aí o seu comportamento, né? E como mudar daqui para frente. Então, vamos ajudar muita gente hoje, viu, Érica? Pode ter certeza que o Deixa Pra Nós hoje vai dar uma chacoalhada na galera aí. Com certeza. Então, você que tá aí, faz essa gentileza para nós, seja canal, seja caminho, seja ponte entre nós que estamos aqui e alguém que pode precisar muito de cuidar da sua criança interior e que, inclusive, Juliano, tem muita gente que nem entende muito bem o que é isso de criança interior. Então, para que a gente possa ter mais clareza em relação a isso, né? As pessoas possam ter mais clareza e até parar de se culpar por uma série de sentimentos que emergem aí nos momentos de conflito e que pode ser, inclusive, a ponte. Eu falo que quando você consegue entender que cada conflito é, na verdade, uma grande oportunidade de amadurecimento, de superação, de ressignificação, então a gente para até de brigar com aqueles ditos problemas no caminho e consegue olhar para eles justamente como oportunidade. Então, quem está aqui pela primeira vez, deixa eu perguntar aí. A gente gosta, viu, pessoal, que vocês interajam com a gente. A gente está aqui, eu e o Juliano, falando um pouquinho mais, né? Mas vocês podem falar junto aí com a gente pelos comentários, podem enviar, clicar
nesse balãozinho que tem a pergunta aí para vocês nos questionarem, para que a gente possa ajudar a tirar a dúvida de vocês, tá? Quem que é essa pessoa aí, Juliano? São exemplos que eu vou dar depois aqui. Ah, muito bem. Viu, gente? O Juliano Gazola, vou contar uma coisa para vocês. Ele começou a fazer live não faz muito tempo, né? Essa é uma história aí recente. Mas essa pessoa, a cada live ele me surpreende, inclusive, porque desde que ele está fazendo live aqui, ele já investiu em luz, ele já investiu em microfone, ele já investiu em equipamento aí para que vocês possam, inclusive, receber o conteúdo da melhor maneira possível. Então, eu quero aproveitar, ó, tem estúdio digital, tá muito profissional. Então, eu quero, inclusive, parabenizar você, Juliano, por todo esse empenho, né? Quando a gente está vivendo sobre missão, né? A gente começa a sentir tanto prazer no processo, né? Que a gente sempre quer trazer algo novo, algo melhor. E, inclusive, a gente deixa aberto aqui para vocês, para que vocês possam nos sugerir temas de live, assuntos que vocês têm interesse, que a gente vai buscar trazer coisas que vão agregar mesmo para a vida de vocês, né? E a gente há pouco tempo, então, a gente está aí quase um mês já de lives consecutivas dentro do Deixa Para Nós. A gente decidiu se comprometer, né, em uma vez por semana, pelo menos, para a nossa rotina e dedicar um tempo exclusivo, né, para entregar esse conteúdo. E a gente quer saber, né, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar, porque o grande objetivo de fazer tudo isso é justamente levar esse conhecimento para que ele possa ser semente de transformação aí na vida de quem nos acompanha. Então, a nossa gratidão já, quem está aí do outro lado, mas também esse espaço aberto para que vocês possam trazer para nós esse feedback, né? E nós estamos aqui também em construção, então estamos sempre muito abertos. Juliano, será que tem alguém aqui que não te conhece? Quer falar brevemente aí o que você tem feito? Quem é o Juliano Gazola aqui em Cascavel, Paraná? Só complementar essa tua frase, né, de pedir ajuda para a galera, antes da gente mostrar o que a gente faz, né? Mas a ideia do Deixa Para Nós, desse conteúdo, toda quinta-feira estar aqui reunidos, é para a gente levar para as pessoas um caminho muito mais forte para a maturidade como ser humano, como indivíduo, como seres representantes da imagem e semelhança de Jesus Cristo, óbvio, mas quando a gente pede para ajuda para vocês indicarem conteúdos também, é muito mais voltado, gente, quais são as dores de vocês? Quais são as dores físicas, as dores biológicas, as dores emocionais? Quais são as dificuldades que vocês estão tendo de exercer a profissão? Quais são as dificuldades que vocês estão tendo de dar o melhor de vocês para fazer o que precisa ser feito todos os dias? Essa é uma frase que precisa ser repetida diariamente. Eu vi que a minha ex-colega de colégio colocou ali, né? O Gazola é determinado. Mas é isso, né? Quais são as vantagens, né? Quais são as chances que a gente vai ter na vida de não sermos determinados, né, no dia a dia? Então, quando a Érica pede essa ajuda, fiquem atentos nas nossas redes sociais, no Hospital da Alma, da Érica, do Juliano Gazola, né, que o meu o Instagram é @jggazola, e coloquem lá, poxa, será que não valeria a pena você estar falando sobre isso numa live? Poxa, como seria para vocês que estão assistindo ter um assunto seu colocado numa live? E aí, o que eu faço da minha vida, né? Qual é a minha atuação? Eu trabalho com desenvolvimento de humanos, desenvolvimento de pessoas no que tange a bioliderança. O que é a bioliderança? Algumas pessoas já escutaram semana passada sobre isso, mas eu reuni alguns conteúdos muito interessantes que pode ajudar você. Na verdade, eu não tenho dúvidas que ajuda. Medicina germânica, reprogramação biológica, constelação sistêmica, comunicação não violenta, filosofia, cristianismo,
17 anos de petróleo e gás, professor universitário durante 16 anos de administração, vendas, comercial. Sempre falo para as pessoas que esse sangue de vender ou de análise, gosto muito de gráficos, então eu misturo. E essa mistura louca que de alguma forma me conquistou, ela aconteceu buscando as minhas respostas como a criança que tinha, que ainda tem no Juliano, acho que eu ainda tenho alguma coisinha para resolver, mas a criança que não tinha as respostas da vida, ela foi buscar. E esses conteúdos, eu acredito que muitas pessoas não façam a mínima ideia do que é uma reprogramação biológica, do que é uma medicina germânica. São conteúdos que unem, gente, para mostrar que o ser humano, ele perde performance, ele perde desempenho, ele adoece por uma união de 3 fatores: percepção, cérebro e órgão. Nós adoecemos quando temos uma péssima percepção do mundo. O meu cérebro recebe isso como médio, leve ou pesado, e ele vai destinar qual é o órgão específico que vai ser afetado, por quanto tempo, se vai ser difícil para eu sair de uma situação como essa. Então, desde já, uma boa noite muito especial a todo mundo que está aqui. Eu sei que 9 horas da noite, numa quinta-feira, são vários atrativos, né, para as pessoas com esse mundo digital, mas o meu coração aqui está muito com vocês para a gente falar sobre esse conteúdo, né, da criança interior, e que realmente vale muito a pena, quanto mais cedo a gente pegar, né, eu estou com 41 anos, 2 filhos, casado, quanto mais cedo a gente entender que essa criança está ali e ela está me afetando, ela está me prejudicando, para que eu dê o meu melhor, para que eu faça, para que eu seja exemplo. Quantos seres humanos, né, Érica, hoje não conseguem ser exemplos para os seus filhos? Oi, Morgana, muito bem, boa noite para você. Ela que falou que o gasóleo é determinado, ela acompanhou parte da minha infância, né? A Morgana acompanhou ali o meu segundo grau, primeiro e segundo grau, se não me engano. Então ela viu os desafios. Mas a gente pode dar o nosso melhor, a gente pode dar o nosso exemplo, entendendo como funciona essa criança. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu espero com toda a energia que a gente possa ter para ajudar vocês aí, né, Érica? Com certeza. Eu vi que algumas pessoas responderam ali que estão aqui pela primeira vez, então sejam bem-vindos, né? Nós estamos aqui, então, toda quinta, às 21h03, sempre com assunto voltado para autoconhecimento, para que a gente possa clarear aí na vida de vocês os passos, né, de resolução de conflitos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, mas que, na verdade, no fim das contas, tudo está ligado a um eixo só, que é o ser humano que você é. E assim, eu vou fazer um pedido para vocês. É um pedido, né? E, ao mesmo tempo, não é só um pedido. Quanto que você fica feliz de saber que por algo que você fez, alguém viveu melhor, né? Quando eu fiz enfermagem, tinha uma frase assim que me marcou muito, assim, que se uma pessoa respirar melhor por aquilo que você fez fez sentido aquilo que você escolheu fazer, né? E nunca fez tanto sentido isso porque a gente vive um momento aí onde muita gente não está conseguindo respirar direito. Seja por uma insuficiência respiratória, seja por crises de ansiedade, seja por medos, né, dos mais diversos sentidos. Então, a gente nunca sabe também o quanto está doendo no coração das pessoas o momento que ela está vivendo. E então, nós estamos aqui agora em 20 pessoas. Se você que está aí nos acompanhando convidar mais uma pessoa, nós estaremos em 40. Já seremos o dobro. O que eu e o Juliano podemos fazer é muito pouco. É muito pouco. Perto de uma infinidade de pessoas. Mas o que a gente pode fazer junto, contando com a ajuda de vocês, é muito maior. Então, se vocês puderem nos ajudar, convidem 2, 3, né? Porque às vezes a pessoa não vai poder ver, mas talvez ela veja depois também, porque vai ficar salvo. Mas faça isso, crie acesso. Se você tiver que escolher um dia na sua vida entre você ter dinheiro e ter acessos,
escolha ter acessos, porque o acesso, com certeza, traz caminhos de prosperidade, né? Então, a gente às vezes está tão focado no problema, no medo, na ansiedade, nas preocupações, e o acesso que nós temos hoje em dia, inclusive com a internet, é algo grandioso. E você pode ser a ponte, né, entre o conhecimento, e o conhecimento salva, a ignorância mata. Então, nos ajude a chegar. E pelo que desde já a gente agradece também, que a gente sabe que vocês são pessoas que contribuem aí direta e indiretamente. Ô, Juliana, Um dos caminhos, Érica, que mostra que a gente está arrumando, nos direcionando à maturidade, ou largar de ser criança, é quando a gente percebe um amigo fazendo uma live, poxa, acompanha, curte, incentiva. Você vê um amigo seu competindo e de repente você vê lá, vai lá e dá uma força. Você vê um amigo teu se dando bem, projeta isso para a humanidade. Você faça perguntas no meio da live para essas pessoas brilharem ainda mais. Aí você mostra que você não é uma pessoa egoísta. Você não é uma pessoa que preocupa-se assim, não, se eu não brilhar, ninguém mais brilha. E esse é o sentido. A humanidade, quando Jesus foi lá, falou para o Pedro, viu, joga a rede do outro lado, vai pegar mais. Ele ficou teimoso, não jogou, mas depois jogou e pegou. Mas ele foi lá para resgatar pessoas, para acumular. E hoje não tem como a gente sair na rua e, viu, olha, vem aqui, a gente pode fazer isso aqui de uma forma multiplicadora, de forma absurda. Então, gente, que vocês possam, quando vocês estiverem, não só com o Juliano, com a Érica, mas quando tiverem um amigo de vocês, quando vocês estiverem fazendo uma live, brilhando, palestrando, dando treinamento, se você perceber que um amigo seu está indo bem, ajude. Porque aqui eu atendo os meus clientes no processo de bioliderança, eu tenho uma grande vontade de falar, assim, eu falo isso, as pessoas que me conhecem já sabem, que é trabalhar duro, seja forte, sirva as pessoas e não enche o saco. E é isso, a gente está aqui para servir. E quando vocês perceberem que existe alguém que vocês admiram, mas não tem coragem de dizer que admira, porque ainda estou infantil, porque o infanto é assim, né? Eu gosto daquela menina, mas eu não vou dizer que eu gosto. Fico ali por anos cultivando aquele amor, mas não falo. Eu tenho medo de jogar futebol com pessoas mais velhas, eu sou criancinha, não tenho essa coragem. Então dê um passinho, né, para o processo de cura da criança interior é assim, admire outras pessoas, ajude outras pessoas. Então é dessa forma que a gente vai cultivando, mas sabendo curar uma criança, né? A sua criança que está dentro de você. Eu tenho 2 filhos, um de 10, um de 7, não vou errar dessa vez, porque outra vez eu errei, a Carla me apertou. E a gente, eles têm que ser criança, eles vão ser criança, mas por quanto tempo? Será que o meu filho, hoje mesmo, eu tive com um cliente que a filha tem 27 anos e a mãe trata como uma filha, como uma criança. O cordão umbilical continua ali grudadinho. E por quanto tempo a gente vai permitir isso? Por quanto tempo eu e a Carla, minha esposa, vamos permitir que os meninos, são 2 meninos, né, que eles fiquem ali no casulo, no ninho, né? E aí tem uma frase que eu uso muito aqui, Erika, você sabe disso, você já me ouviu falando sobre isso, que é: filhote não voa. Filhote não voa. Não tem como você pegar um filhote e fazê-lo voar. E essa criança, em algum momento, ela precisa sair. Ela precisa ter coragem. Né? E essa é a forma, esse é o conteúdo de hoje. Eu espero de coração que vocês, se vocês se identificarem, e vamos lá, se vocês tiverem alguém na vida que vocês queiram dar um presente de Deus, assim, encaminhe essa live para alguém agora, que sempre tem alguém mais infantil na empresa, sempre tem alguém que não sabe receber um feedback, sempre tem alguém que não sabe como conduzir seu time quando vai receber uma crítica, sempre tem alguém que começa uma coisa e não termina, tem projetos que começa uma apresentação, mas não dá certo, eu elaboro uma meta, mas não vou atrás, eu começo e não termino. Sempre tem pessoas que não honram com o seu nome, uma coisa que eu bati forte hoje, durante uma sessão aqui,
de quase 3 horas, hoje de novo, né, aconteceu uma sessão longa, onde honrar o próprio nome era uma coisa nova para aquela pessoa, mas ela tinha 45 anos. E aí eu, poxa, honrar o próprio nome, isto, grande Cacá, aí Cacá, veja se está bonito esse sorriso, Cacá, parabéns pela obra de arte, tirando um sarrinho aqui. Gente, ó, para quem quiser conhecer o Cacá que está aqui na live, é Michelangelo, quando pintou lá a Capela Sistina, o Cacá desenhando e pintando o trabalho dele. Então, um grande abraço pro meu amigo aí. Então, esse comportamento que nós queremos ajudar hoje, viu, Érica? Ô, Juliano, então você sabe que eu gosto de viver o processo junto, né? E que faz pouco tempo aí, você me conhece, me acompanha, que eu decidi abrir as feridas e curar cada uma delas. E, inclusive, esse é um convite que eu faço a cada pessoa que está aqui nessa live. Por favor, por você e pela humanidade que depende de você, cure você as suas feridas. Eu sei que dói mexer naquilo que está machucado. Como enfermeira, eu sei que muitas vezes a gente quer puxar o braço que precisa ser curado, né? Que a gente tem medo. Todos os dias, por enquanto, eu ainda tenho acompanhado, né, alguns procedimentos aí na área da medicina tradicional e o quanto as pessoas se fragilizam diante de conflitos biológicos. E que dói mesmo. E se dói mexer numa ferida na carne, mexer numa ferida na alma, às vezes dói muito, muito mais. Mas não tem outro jeito de a gente avançar e evoluir em consciência se a gente não encarar isso com maturidade, como você falou. E não é a criança, o filhote não vai voar. Então, se você quer uma vida nova, uma vida onde você se realiza, onde você transborda, onde você tem plenitude, felicidade, sucesso, prosperidade, você não vai poder manter as feridas de uma criança que carrega dores e traumas, muitas vezes inconscientes, inclusive, que podem ser suas ou podem ser sistêmicas. Então, é preciso olhar com muito cuidado para tudo isso. E eu trouxe uma pessoinha aqui que eu quero apresentar para vocês, né? Antes de eu continuar aqui, né? Vou colocá-la aqui na frente, ó. Essa menina aqui, olha o filtro do Instagram foi no rosto dela, ela ficou mais bonita agora. Essa menininha aqui... Eu estou sem filtro, viu, gente? Desculpa. Você é bonito sem filtro, né? Desculpa aí. Que esse sorriso aí ainda ficou mais, né? Vou precisar conhecer esse moço aí que é o Michelangelo do sorriso. Essa moça aqui sou eu. Eu tinha aqui nessa foto uns 7 anos, mais ou menos, né? Essa aqui foi a primeira vez que eu tirei foto arrumadinha, assim. A minha cunhada, que veio de Ponta Grossa, ela falou, não, suas fotos são muito feias. Eu tirava foto, minha mãe tirava foto de mim sem camiseta, com remédio, né? Enfim, né? Foto de antigamente. Mas, enfim, por que eu coloquei essa menina aqui na frente da tela do celular, perto da onde eu estou gravando, fazendo a live aqui com vocês? Porque falar da dor da ferida da criança interior de outras pessoas até que é algo leve, né? Mas quando a gente tem que olhar para nossa dor, para nossa criança, muitas emoções vão surgir, né? Então, a gente precisa, em primeira instância, acolher essa criança para a gente querer cuidar dela. E antes de a gente dar continuidade aqui, eu quero pedir licença de vocês para mais uma vez compartilhar um versículo de Provérbios que fala justamente da criança, né? Que fala assim, lá em Provérbios 22, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E quando a gente vê, né, o quanto... Juliana atende pessoas aí todo dia também, como eu, e o quanto na vida adulta a gente colhe frutos daquilo que foi cultivado em nós, frutos bons e frutos não tão bons, né, na nossa infância. E o quanto muitas vezes não está claro, né, quando a gente olha para a superfície, a gente muitas vezes não consegue enxergar ainda com clareza a raiz.
E hoje, Juliano, exclusivamente hoje, não, inclusive hoje, aconteceu um evento que eu falei, eu vou ter que contar isso na live, né? Porque para mim já não existem mais coincidências. Então, tudo tem um propósito mesmo. E para quem me acompanha e sabe que eu sou instrutora da formação de profissionais na área da saúde, eu estou me despedindo dessa função, né? Até na próxima quarta-feira, mas hoje, então, eu estava aqui no posto de saúde com os meus estagiários e chegou uma avó, Juliano, com 2 crianças. Um de 8, fazendo aniversário hoje, inclusive, e uma de 6, uma menina de 6. E o que chamou a atenção da menina para mim, né, me chamou a atenção, foi que a menina de 6 estava sem calçado no pé. Ela estava só de meia, bem arrumadinha, mas ela estava sem calçado no pé. E a avó já foi logo explicando que a mãe não estava fora, e ela foi na casa da criança buscar as coisas, mas esqueceu o calçado. E aquilo mexeu com a minha criança, porque quando eu era criança, eu vivi algumas situações semelhantes em relação a calçado. Mas enfim, não vou contar tudo aqui para vocês, porque possivelmente eu vou chorar se eu contar, né? Mas aí, o que aconteceu? Aquilo mexeu tanto comigo e assim, a gente para trabalhar no posto de saúde agora com a pandemia, a gente tem que estar vestido para ir para a NASA, né? Assim, todo encapotado. E aí, na hora, como é bem perto da minha casa, inclusive o posto, falei, eu vou lá em casa, eu vou buscar um sapato para essa menina. Porque o que eu pensei? Na superfície, uma criança sem calçada, é só uma criança sem calçada, ela ia embora para casa daqui a pouco, ia ficar tudo bem. Mas o que a longo prazo, e ela escondia os pés, gente, pensa bem, né? Ela devia estar se sentindo muito envergonhada naquela situação, né? E a gente sabe, né, depois de tanto estudar, inclusive, em relação a isso, que os eventos geram traumas, geram conflitos que permanecem, e ela é uma criança só de 6 anos, mas então isso pode permanecer durante toda a existência dessa menina. E eu saí arrancando meus paramentos lá, vim correndo, atravessei a praça, ninguém entendeu nada porque que eu saí correndo e voltei. E assim, coincidentemente, né? A minha filha tem 7 anos, mas a minha filha é bem grande, então ela perdeu de um ano para o outro uma série de roupas e calçados. E eu separei essa semana, né? E tinha ali alguns pares de calçados. Eu vim correndo, busquei, voltei e fui torcendo para que aquela menina tivesse lá, né? E cheguei lá e ela não tava. Eu falei, gente, não é possível. Mas daí, graças a Deus, ela tava dentro do consultório. E ela saiu do consultório. A hora que ela saiu... gente, criança tem medo de enfermeira de tudo que é jeito, né? Daí eu falei, vem aqui. Ela achou que ela ia levar uma injeção. Aí eu falei, não, pode sentar. A tia tem uma surpresa para você. E aí eu sentei ela na cadeira, agachei e coloquei o tênis no pé dela. Eu não olhei pro rostinho dela, porque eu estava muito concentrada ali, né, no calçado, mas as minhas estagiárias falaram, Eric, você tinha que ter visto a carinha dela, né? E era aniversário do irmão, e o que eu achei muito bacana foi o que a avó falou e o que o menino respondeu. A avó falou, nossa, o aniversário é seu, mas quem ganhou o presente foi ela. E aí alguém falou, mas você tá feliz? Ele falou assim, eu tô. Daí a avó disse, verdade, você pode ficar feliz pela felicidade da sua irmã. E aquela menina saiu saltitando com aquele sapato, né? Foi lá para a recepção, enfim, seguimos a rotina do dia. Mas aí, por que eu tô contando essa história, né? Quantas histórias da nossa infância a gente carrega porque a gente não conseguiu elaborar, ou a gente não conseguiu superar a dor. Eu atendi uma cliente que ela tinha compulsão por compra de sapato, porque ela só tinha um sapato durante 2 anos, né? Sempre usou calçado que ela ganhou de parentes, porque não se tinha recurso, enfim, né, gente? Só falando de coisas assim semelhantes a isso.
Então, quanta dor eu represento quando eu tenho comportamentos que demonstram isso e que essa criança interior, racionalmente, não faz sentido nenhum, mas emocionalmente faz todo sentido. Então, só para criar um preâmbulo aí para dores emocionais que a gente, enquanto adulto, carrega e que são da nossa criança. E essa dor não curada atrapalha todo o nosso processo, né? Nos mantém imaturos aí, não sei se essa palavra nem existe, mas não é por mal, né? E o quanto o olhar desta forma nos ajuda a olhar, inclusive, com compaixão, com empatia para os nossos liderados, para os nossos colegas, para os nossos amigos, cônjuges e afins, né, Juliana? É uma coisa que você falou, esse teu ato, esse teu impulso, essa sincronicidade das coisas, esse evento que aconteceu, fez com que você evitasse, em algum momento, que essa criança fosse, naquele momento, uma criança ferida. Então, o que nós temos, né, ao longo da nossa trajetória? Nós temos uma série de feridas que vão acontecendo ao longo da nossa jornada. E quando um ser humano acumula feridas, em algum momento ele as traz no momento presente para dizer assim, poxa, coitado de mim, e o famoso vitimismo. Então, quando eu tenho o coitadismo e o vitimismo, gente, já de cara vamos olhar para estas feridas. Então, esse teu ato, Érica, você evitou uma ferida na vida desta menina. E a gente sabe a questão do feminino, do estar protegida, estar bem arrumada, ainda mais com 6, 7 anos, a figura da princesa, a figura do nossa, que linda, né? Ou que menina mais linda, que princesinha. E quando essas mulheres, hoje mulheres, não tiveram essas frases, que princesinha, que lindinha, que menininha, isto no momento presente hoje, quando adultos, qualquer elogio que eu faça na empresa a essa pessoa, ela acha ou não se acha merecedora. Ela não se acha creditora acho que essa é a palavra mesmo, merecimento. E aí vem uma grande ação que nós podemos fazer ou não, que é, o que nós vamos ter com relação a esta menina? Nós vamos ter dó? Nós vamos ter compaixão? E aí, se eu for o pai dessa menina ou a mãe dessa menina, será que eu vou ter dó por ela não ter tido calçados? Será que eu vou ter compaixão? E se ela for adulta hoje e eu vou ter dó dela? Ou compaixão por ela não aceitar elogios ou não se achar merecedora de elogios? Então veja, este pequeno movimento que você fez, aos olhos de nós adultos, foi um grande movimento isso na concepção dela de dizer, que linda que eu estou hoje. Que linda, eu saí não muito agradável e saí e voltei com calçado nos pés. E quando eu falo em ferida, a gente pega um exemplo, quando a gente vê uma feridinha crescendo no nosso braço, na nossa perna, em qualquer lugar do nosso corpo, o que a gente faz? A gente trata de curá-la, a gente trata de vê-la, de passar algum remédio, algum medicamento. E as feridas da nossa infância, as feridas da criança, a criança vive a sombra do que aconteceu na vida dela toda. Então hoje, como adulto, ou quando adulto, a pessoa vive a sombra do que aconteceu. Então, Érica, aquele evento de dar o calçado hoje, lá na frente, ela não terá esta sombra do que ocorreu. Pelo contrário, aquilo vai ser uma luz do que ocorreu. E quando eu vivo na sombra do que aconteceu comigo,
abusos sexuais, violências domésticas, agressões verbais quando na infância, ou obrigações adultas para uma criança. Quando eu vivo na sombra do que ocorreu, eu permaneço, olha esse código agora, essa palavra é pesada. Eu permaneço me condenando. Então, se eu vivo na sombra do que aconteceu, eu permaneço me condenando. Gente, vocês têm noção da grandeza que é você hoje, com 30, com 40, com 50 anos, vivendo, se condenando todos os dias porque não teve aquilo, porque vivi aquilo, eu não ganhei aquilo, eu não vivi o que outras pessoas viveram? E permanecer se condenando é de uma fixação, de uma grande possibilidade de nós trazermos e desencadearmos doenças muito sérias. Né? O vitimismo é uma irmã gêmea, por exemplo, das mialgias. O vitimismo, o coitadismo, é uma irmã siamesa de mialgias e dores no corpo. O vitimismo, ele conversa de igual para igual com muitas dores nos ossos. Ossos. É um grande conflito biológico de desvalorização. Talvez, por isso que a gente fala assim, poxa, eu tenho um conflito, uma doença na medula. É dentro do osso. Então, esse ser vive uma desvalorização extrema. E eu posso estar trazendo isto da minha infância, com as minhas facilidades que eu tive, com as minhas dificuldades que eu tive, com as minhas lutas que eu tive, com as minhas concessões que eu tive. E aí eu lembro, trago aqui para vocês, o Fernando Pessoa, poeta, diz assim: a criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem eu sou. Mas hoje, vendo o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Então, olha o absurdo que é quando eu chego na vida adulta e eu não tenho ideia de quem eu sou. Ô, Juliano, quando você falou aí essa frase, esse pensamento de Fernando Pessoa, lembrei de uma cliente minha que ela me procurou com essas palavras. E eu quero muito que quem está aí preste atenção. Já a gente vai abrir as perguntas, né, para a gente ir respondendo, mas essa situação me marcou profundamente na época e ela falou assim, ela me procurou com essas palavras: Érica, você é minha última esperança. Eu quero descobrir qual é o meu problema. Por quê? Eu tenho a casa que eu quero, eu tenho o carro que eu quero, eu trabalho na profissão que eu sempre quis trabalhar, eu sou casada com a pessoa que eu quis casar, eu tenho a filha que eu quero ter, eu tenho a vida perfeita, não me falta nada, mas eu não sou feliz. E ela falou, eu nem posso falar isso para as pessoas, porque se eu falar isso, as pessoas vão me falar que eu sou ingrata, porque até eu acho que eu sou ingrata. Porque eu tenho tudo que todo mundo queria e mesmo assim eu não me sinto feliz. O que está faltando para mim? E chorando copiosamente, como uma criança que perdeu o brinquedo que mais amava. E aí foi um processo, né? Até aí eu perguntei da infância. A gente sempre começa, né, num histórico para a gente entender a história que essa pessoa viveu. E nessa história a gente consegue identificar uma série de coisas, né? Mas, enfim, resumindo para vocês, ela se lembrou de uma determinada situação que aconteceu quando ela mudou de casa, enfim, né? Fomos lá para essa história. E ela falou, essa história eu nunca esqueci. E isso, toda vez que eu me lembro, ainda me dá vontade de chorar. E ela tinha por volta de uns 7 anos. E aí, o que aconteceu? Ela sentiu vontade de voltar
lá na rua daquela casa, naquela árvore que ficava naquele lugar, enfim, né? Ela até foi lá. Mas a árvore não existia mais, a casa não era mais aquela, então, né? Muitas vezes fisicamente não era possível. Mas aí, com uma ferramenta de programação neurolinguística, a gente foi lá. E ela falou: a minha vida parou ali. Naquele momento que aconteceu aquele evento traumático, eu comecei a me culpar e me sentir incapaz e não merecedora. E tudo que eu tenho hoje parece que é muito para mim. Parece que eu tenho que perder porque não me serve, porque eu não mereço, porque eu não sou capaz, né? Essa história foi ressignificada, ela encontrou o caminho, enfim, está bem, feliz, graças a Deus. Mas aí eu fico pensando, ela tinha 36 anos quando ela procurou o processo. Ela carregou a dor disso esse período todo, né? E uma dor de dente, imagina uma dor de dente, que é uma dor física que dói pra caramba, né? Quando você tá com uma dor de dente, você quer resolver no dia, você desmarca tudo, se alguém falar pra você assim, tem que arrancar no alicate sem anestesia, é perigoso a pessoa aceitar, de tanto que dói. A dor, ela tira a gente do nosso racional, né? E a dor emocional também faz isso. Só que ela é invisível, vamos dizer assim, né? Até a dor física, para a gente mensurar uma dor física é muito difícil, porque é um sinal, um sintoma muito pessoal, né? Imagina uma dor emocional de uma criança e que muitas vezes não é nem consciente, ela nem lembrava dessa história, ela lembrou porque a gente vai, né, terapeuticamente buscando as questões, né? Então, quanta dor a gente carrega sem consciência? E quantas vezes a gente está, inclusive, se culpando pelos efeitos daquilo, se vitimizando, como você falou, encontrando culpados, né? Buscando justificar essas dores. Então, Juliana, o que você, quem está assistindo a gente aí, né? Como que faz para cuidar dessa criança? Ah, bom, primeiro que 90%, 90% das nossas dores, a dor mesmo, elas ocorrem porque é uma doença, gente. Isso dentro da medicina germânica. Uma doença, ela tem duas fases. A fase ativa do conflito, a fase ativa da rejeição, a fase ativa de uma traição, de uma violência. Mas existe a fase de cura. É onde o corpo entra num método, num sistema de defesa, para que essa cura venha. Então, gente, quando a gente está com alguma dor, é porque o meu corpo está na fase de cura. Juliano, mas eu tenho 20 anos de dor. Você está na fase de cura durante 20 anos. E por que eu fico numa fase de cura durante 20 anos? Porque eu estou relendo o conflito constantemente, porque eu não ressignifico o que está acontecendo na minha vida, porque eu vivo tomando os remédios que me mantêm ali naquela ciranda de controlar, mas não de curar. Quando eu tenho o conflito de novo, eu volto a ter as dores e as dores vão acontecendo. Então, Juliano, então quer dizer que quando tem dor eu preciso celebrar? Sim. Quando eu tenho dor, quando eu tenho uma crise renal, por exemplo, é porque a bendita da pedrinha resolveu sair do rim e ir para o canal e ir para a bexiga. Então, dê graças a Deus, vai doer? Vai doer. Mas nós temos um movimento de cura acontecendo. E uma coisa interessante para responder essa tua pergunta, do que nós podemos fazer, tem uma frase que eu gostaria de que todo mundo anotasse. Se porventura, né? Até vou dar como desafio para vocês aí, né? Nós vamos depois tirar uma fotinho aqui, eu e a Érica, e ela vai postar lá nas redes sociais. Se vocês puderem, escrever essa frase. Tudo nos afeta. Tudo nos afeta. Mas não nos define. O que nos define é aquilo que fazemos hoje. Tudo nos afeta, mas não nos define.
A menina sem calçado, a menina passando vergonha na rua, porque não consegue ter roupinhas boas, ou outras coisas mais densas, isto afeta. Mas não vai definir essa menina. O que define ela é o que ela vai fazer no hoje, quando ela for adulta, no agora. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer e nós devemos fazer é reconhecer que essa criança está viva dentro de você. E aí eu puxando a sardinha aqui para o meio corporativo, que é o qual eu me considero especialista no incremento de maturidade de um funcionário, de um gestor, de um executivo, de um CEO. Um exemplo besta, um gestor que não consegue receber um feedback negativo. Mostra uma imaturidade, uma vida infantil que não sabe receber um xingão. Onde você transfere uma pessoa de setor e ela fica brava, fica alterada. Essa pessoa perdeu o brinquedo que ela tinha, e uma criança, quando perde o brinquedo e fica brava. Ou quando você delegava uma tarefa para alguém e passa a delegar para outra pessoa, e essa que perdeu aquela tarefa fica brava, fica magoada, significa que ela tinha um brinquedo, esse brinquedo estava legal, mas tomaram o brinquedo dela e ela ficou brava. O primeiro passo para nós alinharmos, sabermos como lidar com uma criança é: existe uma criança dentro de mim. Então, vamos olhar para ela. Porque a maioria das pessoas, a maioria das doenças, elas são crônicas porque eu nego. Eu nego o que está acontecendo. E as minhas releituras ficam acontecendo ao longo da minha vida. E por que eu botei essas duas carinhas aqui? Né? A carinha do feliz e a carinha do triste. Hoje eu até descobri mais uma habilidade, é escrever ao contrário. Né? Então, o 90 ficou perfeito aqui. Né? Depois eu dei uma olhadinha. Perfeito. A gente é mantido numa camada, num sistema onde a gente só busca ser feliz e não ser infeliz. E quando a gente não consegue ser feliz porque essa criança está ali, eu me torno adulto, quantas mulheres se tornaram mães e estão crianças? Por exemplo, eu postei essa semana sobre o perdão. Poxa, crianças perdoam facilmente. Mas adulto não perdoa? Então, eu levo a criança para aquilo que me vitimiza, o que pode me dar força e grandeza, eu não levo. E quanta gente hoje, você falou lá da tua cliente que, poxa, reclamava que não tinha, que tinha de tudo, mas nunca estava bom. Isso é um recado para as mães que devem estar por aí assistindo a gente, ou que vão assistir depois. Sabe aquela criança que chega, ou aquele adulto, aquele jovem adolescente que chega para a mãe e fala: mãe, eu consegui um emprego. Não vai ganhar muito, mas eu consegui um emprego. Daí aquela mãe chega assim: não, mas é que o fulano, o vizinho, o filho dela tem um emprego melhor. Aí você chega assim: não, mas eu passei no vestibular, pô, vou começar. Não, mas a fulana está fazendo medicina. E aí isso, ao longo desse tempo, cresce aquele sentimento de: porra, tudo que eu faço não compensa, tudo que eu faço não está bom, tudo que eu construo. Então, o que é isto da tua cliente? Ela buscou mostrar para a mãe ou para o pai que ela também pode, mas como ela tentou, não conseguiu, ela vivia na tentativa de construir um patrimônio, construir uma vida, mas ela precisava da aprovação dos pais. Ela precisava que o pai e a mãe validassem: filha, parabéns, você conseguiu. Filha, eu tenho muito orgulho de você. Filha, você é fantástica. Você é a melhor filha deste planeta. E aí, quando você não constrói isso, você não devolve isso para a humanidade, você não retribui isso, esta mulher hoje tem a sensação de que tem tudo, mas não é feliz. Então, reconhecer essa criança é o primeiro passo. Depois é trabalhar as palavras que são conduzidas para essa criança. Até hoje, você tem filha, Érica. Eu tenho filho.
Nós temos que ter cuidado com as palavras que a gente usa para as crianças. E às vezes, quando eu tenho um funcionário que é infantil, eu não meço as minhas palavras. E aí é onde as performances, os desempenhos despencam, porque eu não sei usar as palavras. Nos leva a crer que, e a acreditar que todo gestor, todo ser humano, todo pai, que Deus autoriza que abra os olhos todas as manhãs, essa pessoa precisa desenvolver as palavras. Você, eu, todo mundo, nós reconhecendo que temos crianças ou que somos crianças, mas principalmente ao cuidar de crianças que estão adultos na fase idade, eu tenho que cuidar com as palavras que eu vou usar. E quando eu identifico que palavras usar, como é que eu identifico que palavras usar com crianças? Qual é o cuidado que eu tenho para lidar com um funcionário que vive um modelo infantil e hoje ele tem um orçamento de 10 milhões de reais na mão para definir para o ano que vem? Isso acontece. Então, quais são as palavras? O quanto eu tenho que estudar para orientar? Eu devo estudar como ser humano, como gestor ou como pai, para fazer as perguntas certas. Ontem mesmo, com o meu filho mais velho, que ele deu uma enroscada para ir no futebol, não queria porque tinha alguns receios de que tivesse meninos mais novos, mais velhos, maiores, mais fortes. E ao trazê-lo para a coragem, no final da noite, eu fiquei pensando, quando eu encontrei ele, que palavras eu vou usar? Que palavras eu vou escolher para aquela criança de 10 anos que enfrentou, que não quis enfrentar e depois se encorajou e foi? Mas que perguntas eu poderia fazer? Eu poderia fazer perguntas para piorar a situação ou para melhorar. E aí eu fiz a pergunta: filho, qual foi o aprendizado de hoje à tarde? Que lição você pode tirar? Quando você me falar, eu te falo qual foi a lição que eu aprendi. E aí você traz as coisas para o nível de igualdade, de palavras. E aí eu tenho... Não que eu queira que o meu filho seja adulto hoje, mas eu só consigo fazer com que um ser humano aprenda lhe fazendo perguntas. Por isso que Aristóteles, ele poderia ter ficado como filho da parteira, que era a mãe dele, ajudando a mãe no parto, mas ele preferia ir para o meio da praça, fazer perguntas. Né? Todo mundo fala que Aristóteles foi o primeiro coach do sul do mundo. Então veja que além das palavras, nós temos que... há uma dependência, há uma correlação muito grande em cura da criança, o saber cuidar de uma criança adulta, o peso da família. Existe uma importância muito grande da família. E aí eu entro numa conta que eu gosto de fazer com clientes meus. Não sei se eu posso fazer? Pode. Se vocês estiverem enxergando, me avisem. Mas acho que eu posso apagar, né? O apagador vai ser esse aqui. Igual das crianças mesmo. Isso. Só falta botar a mão na língua, né? Eu tenho isso aqui, ó. Pai e mãe. E eu tenho eu. Vocês conseguem enxergar aí? Tá, é o contrário, mas paciência. Pegou a explicação, tá valendo. Quem sou eu, criança? Ou quem sou eu, Juliano, hoje, adulto? Eu sou a história de vida do meu pai, mas a história de vida da minha mãe. E eu sou essa pessoa aqui. Mas se... Vou fazer um exercício com vocês aí, gente. O quanto vocês conhecem a história de vida do seu pai? A história de vida do seu pai. Desde o namoro do seu avô e de sua avó. Eu conheço, vamos lá, 50% da história de vida do meu pai. O quanto você conhece da história de vida da sua mãe? Eu conheço uns 70%. Então eu tenho 70% da minha mãe, 50% do meu pai, 120%, dividido por 2, com 2 pessoas. Eu sou um ser humano
60% conhecedor da minha história. E às vezes eu chego aqui no escritório, eu pego pessoas, Érica e galera, que a média dá 30%. Ah, eu conheço a história do meu pai 10%, mas aí conheço a história da minha mãe um pouco mais, 40%. Então, se eu não sei de onde eu vim, como é que eu posso ver se essa criança aqui tem um caminho para seguir? Porque muitos adultos que estão crianças hoje, que possuem essas feridas, elas não fazem ideia de como essas feridas foram constituídas. E aí vem, a empresa paga um processo de coaching, investimento alto e... Não, mas eu preciso melhorar, porque senão eu vou ser mandado embora. Não, mas eu preciso saber do seu pai e da sua mãe. Não, mas como assim? Não, peraí, eu não entendi. Qual é a relação? Toda a relação. E a criança que hoje comanda orçamentos, a criança que hoje determina o futuro das empresas, precisa entender essa conta. Além dessa dependência da família, ou seja, conhecedor da história, eu preciso, infelizmente, ou felizmente, identificar quais são os comportamentos que eu tenho que são infantis, que mexem com as pessoas. Então essa é uma boa pergunta para vocês fazerem. Quais são os comportamentos que eu tenho que demonstram a minha infantilidade? Um bom exemplo é dar opinião sobre tudo. Eu dar opinião sobre tudo mostra que eu tenho ali uma carência de ter razão. Também mostra um caminho, uma criança que está presente. E além disso, Érica, tem um outro processo para cuidar da criança, que é a gente acolher, a gente aceitar que precisa ser curado desta criança. E para quem comanda pessoas e tem lá 50, 70, 80 pessoas e vê que nesse ambiente empresarial temos crianças lá dentro, eu preciso ser muito ágil. Eu, como gestor, preciso ser ágil, porque ter crianças no ambiente de trabalho pode desencadear comportamentos infantis no time todo, ou pode desencadear comportamentos de exclusão. E aí, meus queridos, exclusão vai de encontro, como se fosse um bitrem, a uma coisa que gera muito conflito nos adultos que têm comportamento de criança, que é a falta de pertencer. A maioria dos conflitos de hoje adultos, infantis, é que eu não me sentia pertencente. E aí eu me sinto excluído. E mais uma vez na empresa eu serei excluído como fui na minha vida infantil. Então percebam que esse entendimento, essa análise, esta união de peças, nada mais é do que, quanto maior a minha percepção de mundo, mais eu consigo deixar robusta, sólida a minha base de ser humano adulto. Mas eu preciso enfrentar e acolher e aceitar, ou como diz Fernando Pessoa, né? Eu quero ir buscar quem fui, onde ficou. E aí fecha com aquela, o que nos define pode até me afetar aquilo que eu vivi, mas o que vai me definir é aquilo que eu faço hoje, mas com consciência, Érica, com entendimento. Senão, eu fico repetindo e fico crônico. Criança crônica, doenças crônicas. Com certeza. Juliana, quando você foi falando aí, né, fui pensando numa coisa que... Eu fui me empolgando aqui e fui falando, né? Você me conhece um pouquinho também. Isso aí. Eu vi que as perguntas ali são só considerações, né? Então, eu já vou ler elas para a gente finalizar.
Enquanto você foi falando, fui pensando aqui uma coisa que eu acredito ser bem importante. Ninguém é responsável pela sua criança interior a não ser você. Então, independente de como foi a sua infância, se você foi como a criança que eu conheci hoje, né? Sem sapato em algum lugar, se você passou por traumas, por momentos desafiadores, por experiências que te machucaram, hoje, como adulto, a responsabilidade sobre essa criança interior ferida não é de ninguém além de você mesmo. Não adianta você querer, né? E é muito comum a gente ver isso se repetindo, então, no ambiente corporativo, nas relações sociais, que tem sempre um culpado, as pessoas esperam sempre um resgatador, né? Alguém que faça o papel do pai que não acolheu, o papel da mãe que não deu colo, enfim, né? As dívidas emocionais geradas numa infância que foi desafiadora não vão ser saudadas por outra pessoa, a não ser por você mesmo, vivendo o seu processo de ressignificação através de um mergulho de autoconhecimento. Então, cada pista que o seu adulto que carrega uma criança ferida der, eu atendi essa semana uma cliente com uma queda significativa de cabelo, e ela lembrou exatamente da questão que ocorreu na infância e que hoje se repete o sentimento, que gerou um sentimento de injustiça. Hoje ela continua numa situação que a coloca num sentimento de injustiça e que o corpo manifestou de uma maneira muito clara que aquilo que ela não falou com a boca, que ela precisa se manifestar. Mas isso só é possível ser tratado, ressignificado e curado quando a gente sai da postura de vítima. Então, são conflitos grandes, dores, né, profundas? Podem ser, mas nada, aquilo que você falou é perfeito, né? Aquilo que nos aconteceu, que nos ocorreu, nós não temos poder para mudar o passado, mas como vai ser a sua postura em relação ao que te ocorreu a partir da consciência disso é que vai fazer toda a diferença. Então, para lidar com essa criança interior, ela é uma criança maravilhosa e que eu recomendo que você a resgate o quanto antes, de uma maneira saudável, de uma maneira que o seu coração fique leve, como de criança, para perdoar, para ser engraçado, brincalhão. Fotografei meu amigo Juliano com caretinha de Mickey semana passada, né? Por quê? Porque a criança traz essa leveza, né? Então, só que uma criança ferida, ela tá machucada. Então, você pode conviver perfeitamente com a sua criança interior e deve, mas com uma criança curada, uma criança que traz leveza, né? Como diz ali na palavra, né? Aquele que é como criança é a criança que herda o reino dos céus, ou seja, uma criança, ela é criativa, é livre, é apaixonada pela vida, é sonhadora, mas é essa criança que a gente quer, não a criança ferida, birrenta, né? Cheia de dores e traumas. Ser criança é legal, ser criança é legal, mas ser adulto é muito melhor. Com certeza. Eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Quando criança tem que obedecer. A gente sabe que crianças de até 7 anos, o que ela precisa, Érica? Precisa de, lembra? Alimentação, sono, higiene e ordem. Eu, como adulto, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Então, curar a criança é primordial para ser um adulto livre. Perfeito, perfeito. Alguma consideração a mais, Juliano, para a gente encerrar? Bom, primeiro, saber do pessoal que assistiu, se fez sentido, se gostaram, se valeu a pena esse período aqui, que eu não sei quanto tempo passou, mas que esse conteúdo vai ficar lá para vocês no nosso canal, no YouTube, no Deixa Pra Nós. Depois a gente posta lá com o link para vocês acessarem. E foi com todo o coração do mundo. E a bioliderança é um presente que Deus está dando para todo mundo. E se eu ficar quieto, ninguém vai acessar. E se você também, Érica, não ficar quieta, ninguém acessa.
E muito orgulho, felicidade, agradeço aqui. Um beijo a todos e é isso aí. Perfeito. Vai ficar salvo, gente. Então, se você gostou desse conteúdo e quiser também encaminhar aqui pelo próprio Instagram, também você consegue compartilhar. Se você veio pelo Instagram do Juliano, convido vocês a seguirem o Hospital da Alma. Se você veio pelo Hospital da Alma e está conhecendo o Juliano hoje, então siga também @JGgazola. É isso, né? Para que você Isso. possa acompanhar aí os Tem alguns conteúdos. recadinhos paroquiais também depois. Tá. A Jéssica foi ajudando a gente a printar aí as nossas dúvidas, as dúvidas que vocês foram mandando, que são possíveis sugestões de novas lives, inclusive, e mais, né, informações. Chame a gente no direct, tem ali também na bio o acesso ao telefone do Hospital da Alma. Nós estamos aqui por vocês e com vocês. Então, quanto mais integrações, interação a gente tiver, mais a gente vai conseguir chegar aí àquilo que vai, de fato, resolver conflitos, né, diários aí na vida de vocês, de quem está perto de vocês. Maravilha. 2 recadinhos muito importantes para vocês. Três, desculpa. Toda quarta-feira pela manhã, gente, eu faço um café com bioliderança com cases envolvendo conflitos biológicos e desempenho ao mesmo tempo. Tudo misturado. Quarta-feira, 10 horas, no meu Insta. Amanhã eu tenho um sorteio de 2 literaturas, 2 livros no meu Instagram às 14 horas. Tá? Quem quiser, ache um post meu lá com o sorteio do livro, porque é legal. Para a gente dominar, a gente precisa estudar, para não sermos dominados. E o convite mais especial é, todas as terças-feiras à tarde, eu estarei lá no Hospital da Alma atendendo. Então, se você quer experimentar a bioliderança, as terapias cranianas, o meu atendimento, e isso tudo em meio a um lugar de cura, em meio a um lugar que acolhe, todas as terças, das 2 à tarde, eu fico lá. Então, é um presente que eu ofereço a vocês e que vocês tenham muita curiosidade para entender como funciona aquele lugar, como funciona o nosso trabalho, para que a gente possa oferecer sempre a nossa verdade. É uma coisa que eu me preocupo muito. Eu quero oferecer a todo mundo a verdade das coisas, que é uma das camadas mais altas de maturidade do ser humano. Sempre a verdade. Vamos tirar aquela foto para você postar aquela frase? Perfeito, com certeza. Vamos tirar. Então vai lá. Aê! Legal. Gente, eu só esqueci de falar rapidinho aqui, né? Mais um aviso paroquial, como diz o Juliano. Estão abertas as inscrições de um treinamento vivencial presencial, que é o Gratidei, que é uma experiência transformadora num alto impacto emocional. Então, eu sei que a doses homeopáticas a gente chega longe, mas se a gente puder acelerar esse processo, tem que ser com algo que toca de uma vez e faz a gente quebrar várias crenças aí, curar a criança interior, inclusive. Então, quem quiser viver, a gente relutou bastante, claro, a questão da pandemia, então a gente agora definiu, dia 10 de julho vai acontecer aqui em Cascavel esse treinamento. Ele teve a primeira edição lá em 2019, foi fantástico e, infelizmente, 2020 a gente, né, não pôde realizar, mas agora, com todas as questões aí de vacina, a gente acredita que nós vamos conseguir fazer presencial. Vocês, então, né, estão convidados a participar aqui conosco. Beleza, gente? Vamos dormir, vamos descansar. Deus abençoe grandemente vocês. A gente se encontra, então, na próxima quinta-feira, às 21h03. E antes disso, nas lives aqui às 6 da manhã, no meu perfil, eu sou Erika Moraes, a gente fala de gratidão e lei da atração. Diga, 10 de julho, treinamento presencial. O que mais, Juliano? Onde é o Hospital da Alma? É essa pergunta que tem que responder. O Hospital da Alma fica aqui em Cascavel, Paraná. Fica na marginal da BR-277, saída ali para Curitiba, próximo a Portal Churrascaria, perto da entrada ali do bairro Cascavel Velho. Se você tiver interesse em conhecer e lá visitar, mesmo que você não agende nenhum atendimento, você é muito bem-vindo para tomar um café conosco. Eu tenho certeza, quem vai lá nem embora não quer ir, quer ficar deitado lá na grama, né, Juliano? Cara dele.
Sejam todos muito bem-vindos à transformação. Todos nós estamos sendo convocados para uma mudança de era. A diferença é quem já assinou o contrato de aceitação e quem ainda está esperando. Mas em todo momento há o tempo certo para cada coisa. Eu espero que a gente chegue na sua vida enquanto há tempo. Vamos cuidar das nossas vidas, então. Isso aí. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau.